casa de oração. Dia 19. Desfrute deste tempo e aprenda um pouco mais sobre a oração coletiva. Que o Senhor te abençoe abundantemente durante este período. Há necessidade de treinamento para a guerra. Precisamos ser educados e treinados pelo Senhor para usarmos as armas da nossa guerra. O manejo de uma espada requer habilidade, capacidade e muita instrução antes de poder usá-la adequadamente. É preciso que a pessoa seja ágil e saudável. O treinamento físico intenso é fundamental. Isso é verdade para qualquer tipo de arma. É necessário ser ensinado e treinado para saber manejá-las. Precisamos de treinamento, exercício e instrução tanto com armas físicas quanto com armas espirituais. O rei Davi é uma ilustração muito boa desse tipo de treinamento. No Salmo capítulo 18, ele escreve: "Com o teu auxílio desbarato exércitos, com o meu Deus salto sobre uma trincheira." Salmos capítulo 18, versículo 29. O exército não era composto apenas de algumas poucas pessoas e as muralhas não eram apenas da altura do joelho, mas provavelmente eram no mínimo da própria altura de Davi. Ele tinha se exercitado na arte de correr e saltar. Na verdade, ele diz mais: "Foi o Senhor quem treinou suas mãos para a batalha, e de tal forma que seus braços puderam vergar um arco de bronze." Salmos capítulo 18, versículo 34. Esse treinamento fez com que ele se tornasse apto a perseguir seus inimigos sem cansar-se e alcançá-los. Não era uma corrida de sacos, seu treinamento físico produziu grandes resultados. Davi fala de não voltar até que tivesse dado cabo de todos os seus inimigos, destruindo-os de tal forma que não pudessem mais levantar-se, ficando sob seus pés. Salmos capítulo 18, versículos 37 a 38. Tudo isso tem o seu equivalente espiritual se o Senhor vai nos treinar para a guerra espiritual. Davi atribuiu toda a glória a Deus quando disse: "Pois de força me cingiste para o combate e me submeteste os que se levantaram contra mim." Salmos capítulo 18, versículo 39. E novamente: "Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra." Salmos capítulo 144, versículo 1. Esse é um maravilhoso exemplo da necessidade de instrução espiritual, exercício e treinamento por parte do Senhor. Não podemos simplesmente passar no meio do campo de batalha como se estivéssemos sonhando acordados, esperando que o Senhor vá nos proteger. Precisamos aprender a lutar na guerra, a combater o bom combate da fé, a usar a espada do Espírito e a nos vestir apropriadamente para a batalha. Também precisamos conhecer as armas espirituais necessárias nessa guerra, que operam tão poderosamente na presença do Senhor. O apóstolo Paulo, em sua carta a Timóteo, escreveu: "Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus." Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Segunda carta a Timóteo capítulo 2, versículos 13 e 4. Todos nós somos chamados para sermos soldados do Senhor Jesus. Contudo, precisamos lembrar que o seu exército é formado por soldados voluntários e não recrutados. Para aqueles que atendem ao seu chamado, o treinamento é severo e repleto de disciplina, e dura a vida toda. Paulo alerta Timóteo para que não permita que o mundo e seus afazeres o coloquem em perigo, mas que se dedique ao Senhor e esteja totalmente comprometido com Ele. A tua palavra é a verdade. De tudo que já temos escrito neste capítulo, é possível perceber que estamos envolvidos em uma guerra, quer gostemos ou não da ideia. Neste caso, não é possível o pacifismo espiritual. Estamos em uma batalha e não devemos nos surpreender com a proximidade do inimigo. O apóstolo Paulo escreveu: "Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes." Carta aos Efésios capítulo 6, versículo 12. A luta é um esporte de contato, como já foi dito anteriormente. Não é como uma agradável partida de tênis, na qual estamos separados de nosso adversário por uma rede que chega à altura da cintura. Quando você está envolvido em uma luta, talvez seu oponente passe os braços à sua volta, tentando levantá-lo para então jogá-lo no chão. Ele pode até sentar-se sobre você. Isso não significa necessariamente que você tenha perdido a luta. Na verdade, você ainda pode até vencer. Deus nos equipou com as armas que garantem a vitória, apesar da ferocidade da batalha. No meio do conflito, é essencial que sempre nos lembremos de que o Senhor Jesus já venceu e está entronizado. Ele pode prover, por meio do Espírito Santo, as armas que nos são necessárias para impor a sua vitória e triunfo. O que são essas armas de nossa guerra? Em que consistem elas? Elas consistem unicamente na verdade de Deus. Essa é a única arma que Deus deu à igreja e aos crentes.
O Senhor Jesus, em sua oração sacerdotal, disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Evangelho de João capítulo 17, versículo 17. A palavra de Deus, em sua inteireza, é a verdade. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é a verdade colocada em prática. O uso dessa espada do Espírito é essencial na oração corporativa, se queremos que se execute a vontade de Deus. A verdade de Deus revelada em sua palavra é a única arma que neutraliza o inimigo. O Senhor Jesus disse a respeito de Satanás: não se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando profere mentira, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Evangelho de João capítulo 8, versículo 44. A única forma de desbaratar Satanás e suas hostes é por meio da verdade de Deus. Ele rirá se usarmos qualquer outra coisa. Nas reuniões de oração corporativa, podemos expressar grande zelo e emoção. Podemos gritar o mais alto que conseguirmos. Podemos manifestar grande indignação e raiva, e isso tudo não terá efeito nenhum sobre Satanás. Ele não se sente ferido nem se vê obrigado a retroceder por nenhuma dessas manifestações de nossa parte contra ele. Também podemos pregar nossos sermões ou nossas paráfrases de porções inteiras da palavra de Deus, mas isso ainda não causará dano ao inimigo. Satanás sabe quando as escrituras que citamos nos são dadas pelo Espírito ou quando são uma mera reação automática do nosso conhecimento intelectual da Bíblia. A palavra grega traduzida por verdade significa não somente sã doutrina, mas também realidade. Quando o Senhor Jesus disse: eu sou a verdade, Evangelho de João capítulo 14, versículo 6, ele não queria dizer que era apenas a doutrina, mas que era a realidade. E essa realidade eterna torna ineficazes as forças do mal, elas confunde e derrota. Se a verdade de Deus, como a encontramos em sua palavra, nos é colocada nas mãos pelo Espírito de Deus e a usamos, ela torna totalmente ineficaz todo o artifício de Satanás. Até mesmo os pontos fortes, as fortalezas de Satanás, podem ser destruídos pela verdade na oração corporativa. As armas não são fabricadas para servirem de ornamento, mas para serem usadas como defesa e ofensiva nas batalhas. Elas foram projetadas para nos proteger e para ganharmos as batalhas. Diante disso, começamos a perceber como precisamos conhecer a Bíblia, como precisamos estudá-la e como precisamos memorizar as Escrituras. Precisamos de muito mais do que mero conhecimento acadêmico e intelectual. A palavra de Deus precisa ser implantada em nós. Preste atenção às palavras de Tiago. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Carta de Tiago capítulo 1, versículo 21. O apóstolo Paulo também ressalta isso quando escreve: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Carta aos Colossenses capítulo 3, versículo 16, parte A. Quando a palavra de Deus se torna carne e sangue em nós, começamos a aprender a usar com eficiência a espada do Espírito e as outras armas de nossa guerra. Fatos eternos que podemos usar como armas. A palavra de Deus não é filosofia, nem especulação, nem um faz de conta. Ela não é um amontoado de exageros, nem uma coleção de probabilidades ou opiniões. A palavra de Deus no seu todo é a verdade e nos apresenta fatos eternos e inalteráveis. Se Deus disse algo, é um fato. A fé fundamentada na palavra de Deus se apropria desses fatos eternos e os usa como armas para impor a vitória e a autoridade de Cristo Jesus, nosso Senhor. Qual é o conteúdo de nossa fé? Está fundamentada na realidade, que é a verdade que a palavra de Deus nos apresenta, a saber, que Deus está governando. Há um só Deus verdadeiro que está governando. Não há outro governante supremo, e não existe nenhuma outra força ou poder que tenha autoridade igual ou maior que a do Deus Altíssimo. Toda a autoridade é dele e ele a entregou ao seu Filho, Cristo Jesus. Ele venceu todas as forças do mal e das trevas e está entronizado com o Pai em glória. Ele é o supremo governante e Senhor de todos. Satanás e seus anjos caídos têm autoridade limitada por Deus. Se crermos nesses fatos eternos, eles nos são dados como armas pelo Espírito Santo na oração, para que possamos cumprir os propósitos do Senhor Jesus. Além disso, a palavra de Deus nos revela que há um trono e um governo na glória. Espero que você tenha gostado. Até o próximo áudio e até lá. Fique na paz, daquele que te amou primeiro.